Muito boa noite, meus amigos. Mais uma vez, com a graça de Deus, com a graça do Divino Mestre Jesus, de toda a espiritualidade, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade ao nosso trabalho, de estudo dessa obra Caminho, Verdade e Vida. Espero encontrá-los, como sempre falo, todos, com muita saúde e muita paz. E que os bons espíritos nos iluminem e nos intua para que possamos discorrer bem o tema aqui de hoje, que Paulo vai falar sobre a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: Mas o justo viverá pela fé. Emmanuel diz, dá o título, de viver pela fé. Paulo escreve a carta aos Romanos, provavelmente ele estava na cidade de Corinto, no ano 57 a 58, E a comunidade de Roma é a primeira e única carta que ele escreve. E ele fala da sua necessidade de anunciar, a boa nova, a boa notícia, como foi prometido, e essa foi a sua missão. Então ele fala: tenho vontade de vos ver para comunicar-vos algum dom espiritual para que vos fortaleça, ou melhor, para partilhar convosco o mútuo consolo da fé comum. A fé comum, então, que o Cristo veio trazer universalmente para todos. Então, Paulo, como ele está falando aqui, ele está falando para Roma, naquela época, o centro do mundo. Falar a Roma seria falar ao mundo, não é? Seria essa fé de uma comunidade que era pequena, mas uma mensagem direta de Paulo agora. As perspectivas eram que o anúncio do Evangelho de Jesus, da mensagem do Cristo, se universalizasse, porque a irradiação daquele mundo seria muito grande. Não mais com uma característica política, não era isso, mas uma força, a força magnética, a força espiritual do Evangelho do Cristo se disseminaria por todo o império, E anunciar o Evangelho para Paulo era o verdadeiro culto espiritual. Isso no próprio comentário aqui do tradutor da Bíblia do Peregrino, E isso é muito importante, porque nessa universalização que Paulo fala, ou seja, uma elevação geral de um princípio de conduta que o Evangelho nos traz, tendo recebido, vamos dizer assim, como diz o autor, um dom de Deus, converteu-se em devedor tanto de Deus, não tanto de Deus, mas dos homens, sem distinção, pois para Deus as distinções não valem. Será que isso prosseguiu pós-Paulo e prossegue hoje? Será que não fazemos distinção? Então isso é muito importante, essa característica, E esse título que Emmanuel dá, viver pela fé. E Paulo fala, mas o justo viverá pela fé. O verbo aqui está no futuro. Será como que nós estamos vivendo? Na fé ou pela fé? Não é? Porque Paulo fala, sinto-me devedor de gregos e bárbaros, de sábios e ignorantes. Ou seja, não há distinção aí nem de intelectualidade, porque a maioria das pessoas daquela época, e alguns de nós ainda, continuávamos esvaziados do verdadeiro sentido de Deus e da forma de nós encararmos o que é a fé. E ele fala, eu não me envergonho da boa notícia, que é uma força divina para a salvação de todo aquele que crê. Precisamos acreditar, E nós vamos ver aqui, lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, lá ele dá bem o entendimento. A fé é uma consistência, aquilo que nós precisamos ter consistência dentro de nós, uma estrutura do que se espera, ele diz, a prova do que não se vê. Mas nós temos que acreditar, porque ele é algo inato em nós. Ele é algo que está em nós, dentro de nós, que nós sentimos, mas nós precisamos confiar nisso, Então ele fala, nela se manifesta essa justiça de Deus, que liberta exclusivamente pela fé, por crermos e acreditar e estabelecermos uma relação com Deus, Segundo o que ele diz, então, segundo aquele texto, quem é justo por crer, salvará a vida, viverá pela fé, Então, nesse contexto que Paulo fala, ele não se envergonha de levar a sua palavra a Roma. Ele sofreu
zombarias em Atenas, sofreu escárnios e uma série de outras situações. Também Corinto, né, e Éfeso, principalmente, que eram regiões de cultura, de formação helênica muito forte no campo da filosofia, não é? E no judaísmo ele foi rejeitado. Mas que fé é essa que nós estamos falando? Como nós devemos entender essa fé? Nós devemos entender, em alguns aspectos, na análise que nós estamos fazendo, como uma força, justamente isso, uma força que nasce em nós, não é, com a própria alma, por isso ela é inata em nós. Mas nós precisamos despertar essa fé, começarmos a estabelecer uma relação com Deus, acreditando naquilo que Ele nos propicia, em tudo que Ele nos providencia, para que possamos trilhar melhor nesse mundo, né? Ou seja, mesmo sendo ainda uma certeza instintiva que nós temos da existência de Deus, mas temos que definir, temos que acreditar para seguir melhor, nós que acreditamos. Mas nós temos que seguir com alguns parâmetros que é muito importante, com a razão, com os valores da razão. Mas mais que os valores da razão também, nós temos que ter essa razão tocada, vamos dizer assim, né? Alicerçada, iluminada pela luz dos sentimentos, pela nossa interioridade, no sentido fraterno que Jesus nos ensinou essa questão. Então, para que nós possamos entender isso, nós temos algumas questões que são muito interessantes. Hoje, Emmanuel muito bem dá o título de viver pela fé. Então, viver pela fé, nós temos esses aspectos, esses valores internos e externos que nós temos que viver. Mas hoje nós não poderíamos fazer uma pergunta: será que nós estamos vivendo pela fé, pela causa do Cristo, que Paulo se dizia prisioneiro após a sua transformação? Ou nós estamos, hoje, os maiores exemplos que nós estamos vendo, e talvez quantos de nós estamos pretendendo viver da fé? Em vários aspectos. Muitos podem pensar que é só o econômico, não. De uma fé que busca supremacia, predomínio, preconceito, dogmas, irracionalidades para com seu semelhante. Então o que é isso? O que seria viver da fé? Não é? Seria a fé aliada à presunção humana, não é? A fé que busca somente as suas causas pessoais, personalistas, preconceitos, interesses, egoísmos, não é? Fanatismos, né? E as paixões do orgulho, alimentar o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Essas que são as grandes chagas da humanidade. Então aqui eu vou colocar para início duas sentenças, vamos dizer assim, aforísticas de Jesus, apenas são perguntas e afirmações do Cristo, mas ambas têm essas características. Quando Jesus diz para nós, e eu vou deixar essa pergunta e essa afirmação de Jesus, não é? Quando Jesus diz lá em Lucas 8, 25, nós temos aquela passagem dele, após quando ele acalma a tempestade, né? Então todos ficam espantados e Jesus pergunta, porque eles vacilaram, eles ficaram com medo, mesmo estando com Cristo ali em loco, né? Estando com ele pessoalmente, duvidaram e pensaram que iria naufragar, afundar com Cristo, não é? E Jesus perguntou a eles: onde está a vossa fé? E nós podemos perguntar, vamos trabalhar com esse raciocínio: onde está a nossa fé? Como está a nossa fé? Não é? Onde está a nossa fé? Está nos templos de pedra ou está dentro de nós? Ambos os lugares trabalhando nesse sentido da fé, de crer e estabelecer uma relação de confiança com Deus, mas também com todos os nossos irmãos, independente dos seus credos, de sua cultura, de sua nacionalidade, de sua cor, de sua raça. É isso que nós estamos fazendo? Porque é a fé que o Cristo pediu e a fé que Paulo leva a Roma é da universalização, não é? Porque o justo viverá pela fé. Como ele poderá viver pela fé? Primeiro, iluminando a si mesmo. Ele tem que buscar esses aspectos, clarear a si mesmo, tirar as nuvens, aquilo que impede que a luz do Evangelho, não é, penetre dentro de nós. Esse é o primeiro caminho. Principalmente agora, o segundo, exemplificando. E um dos meios de melhor exemplificar isso era a característica de Jesus, foi de Paulo, de todos os seus seguidores da época, com humildade. Essa é a característica essencial. Estamos abertos para entender que cada um de nós estamos num patamar evolutivo, cada um de nós tem o nosso momento certo para aprendermos com o Evangelho e com aqueles que querem ajudar uns aos outros, não é?
fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que nos fizéssemos, encarar o outro como nosso irmão sempre para ajudá-lo, não é? Nós temos que fazer isso porque antes nós cogitarmos, vamos dizer assim, de ser a luz do outro, de ser a luz dos outros, de exigir que os outros se iluminem com a luz da pretensão nossa, de personalizar o cristianismo, de circunscrever o cristianismo em nós, em nossas confissões religiosas, e assim estabelecermos diferenças entre nós mesmos, não é? Porque aí eu deixo outra questão, em Lucas também, 17:56, capítulo 17, versículo 56, lá Jesus está dando instruções aos discípulos, são instruções comunitárias que ele está dando para os discípulos ali, e ali está falando do perdão, não é? Então Jesus, no final, os discípulos então pediram a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Olha, os próprios discípulos, vendo a dificuldade que eles iam passar e queriam enfrentar, e de tudo aquilo que o Cristo trouxe com a sua mensagem, não é? Novos paradigmas, que até então a Terra não tinha noção nenhuma, ninguém tinha ouvido falar de tamanha magnitude de princípios e leis divinas que iria revigorar os espíritos humanos aqui na Terra, não é? Jesus diz, eles pedem a Jesus, aumenta-nos a nossa fé. Nós devemos entender isso naquela época, e ele continua sempre aumentando, propiciando, fortalecendo a nossa fé. Mas não é possível, 2021 anos hoje, nós ainda pedimos, com todo o recurso que ele deu do Evangelho, por que nós precisamos ainda pedir que ele aumente a nossa fé? Pelo sectarismo, pela separatividade, pelo ódio, pelo rancor. Nós estamos pedindo a ele, continuamos pedindo, aumentar a nossa fé para quê? Para amarmos uns aos outros como ele pediu? Ou para continuarmos a sermos o mesmo 2020 anos depois? Não é verdade? Então o que é essa fé que Paulo está falando? Ela é uma infusão, uma força que nós podemos entender assim, de uma noção que nós devemos entender de uma justiça como fator de que o justo viverá pela fé, como um fator de transformação. Exige de nós uma transformação para produzir em nós o quê? Uma nova natureza moral, novos aspectos internos, éticos, nos homens, em todos os homens, para trilharmos então e buscarmos, sermos, como Paulo sempre diz, a imagem moral do Cristo, para transformar nossas ações e nossas atitudes. Então inicia Emmanuel. Na Epístola aos Romanos, Paulo afirma que o justo viverá pela fé. Ou seja, viverá pela fé, será salvo pela fé. Mas salvo aqui não é no sentido institucional religioso. O homem será salvo de uma condição que ele mesmo procurou para ele, de uma degradação humana, da condição da degradação moral da humanidade. É disso que nós seremos salvos. Mas para sermos salvos, nós temos que estabelecer uma nova conduta, um novo meio de caminhar aqui na Terra na relação com os nossos parceiros, que são todos os seres humanos, independente do que são, do que façam. Nós temos que caminhar junto com uma nova conduta, estabelecer e tentar em nós e no meio que nós vivemos essa ideia, essa forma de conviver, respeitando melhor o nosso semelhante, entendendo, compreendendo e sendo fraterno. Por quê? A base da fé perfeita, daquilo que nós devemos entender, é a compreensão daquilo que nós acreditamos ou naquilo que se deve crer. Santo Agostinho diz, creio para poder entender, para compreender, para conhecer, para entender como é estabelecer essa relação com Deus, de fé, de acreditar mesmo não vendo, quando Paulo nos diz lá em Hebreus 11:1, não é? Então Emmanuel diz, não poucos aprendizes interpretaram erradamente essa assertiva. Não foram poucos, foram muitos, e continuamos interpretando errado. Supuseram que viver pela fé seria executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Ou seja, tornar tanto os templos externos como o nosso templo interno o culto apenas de um lugar, e não lugar de um culto de elevação, de transmissão, de ascensão a Deus pela via do pensamento, por estabelecer e começar essa relação de confiança com Deus. Nós continuamos presos a esses vínculos ainda.
que é natural e nós temos que frequentar, nós temos que conviver em comunidade. Mas essa não é a prioridade para que possamos viver pela fé. Viver pela fé é um estado interior, é um estado espiritual interior, não é? Segue Emmanuel, frequentar os templos, harmonizar-se com os sacerdotes, respeitar a simbologia sectária, indicariam a presença do homem justo. Indica, são indicativos. E nós temos isso. Temos homens positivos, corretos, outros menos, e outros que estão deixando a desejar. Mas nós estamos ali para estabelecer uma relação com Deus via Cristo, não é? Por quê? A essência, a substância, né, está, se nós permanecermos nessas realidades cultuais e cerimonialistas, nós estamos fora da nossa essência, da nossa essência, da nossa relação com a espiritualidade, com as realidades espirituais a que nós pertencemos. É essa que nos levará a trilhar um caminho diferente. Nós temos lá, por exemplo, o símbolo a simbologia da metáfora da figueira seca. O que quer dizer ali? São sistemas que se esvaziaram. Ali é Jerusalém. É o judaísmo, que se esvaziou por se prender ao culto do templo, ao literalismo da lei, ao legalismo da lei. Por isso que ela secou, ela se esvaziou de sentido, porque o humano perdeu o seu lugar. Os sábados, as cerimônias, os cultos predominaram sobre o homem, e não o homem sobre os cultos, como Jesus dizia. Ou seja, e o que dá sentido ao templo, a tudo que se realiza num templo? É o Evangelho. Ele é o aprendizado, ele é o caminho, a verdade e a vida, como é o livro que nós estudamos aqui. Ele é que vai dar sentido, vai dar sabor, vai dar direção para que nós possamos continuar, não é? Mas nem sempre vemos o bom ritualista aliado ao bom homem. E antes de tudo é necessário ser criatura de Deus em todas as circunstâncias da existência. Criatura, reconhecermos o nosso lugar. O que nós somos criaturas e não criadores. Por quê? O bom ritualista nem sempre está aliado ao bom homem, porque a coerência da conduta, da transformação desse sentido, ainda não se deu. Por isso, aonde que nós temos que nos apegar e nos prender nessa relação com Deus é no Evangelho. É aqui que estão os parâmetros da nossa mudança e da nossa transformação. Não é? Porque essa transformação moral que nós estamos insistindo em falar aqui, que é os aspectos que Paulo mais aborda, né, produz, né, essa modificação transcendente, metafísica em nós. Nos transforma aqui nesse mundo material para os aspectos transcendentes, que é onde nós buscamos essa fé que Paulo diz que nós não vemos, mas nós esperamos, nós acreditamos, não é? Por quê? Por uma sintonia que nós temos que estabelecer nessa relação com o quê? Com a vontade de Deus. Era a sintonia de Jesus, do Cristo com Deus. Segue o Emmanuel. Paulo de Tarso queria dizer que o justo será, olha, não era futuro? Será futuro, sempre fiel, viverá de modo invariável, na verdadeira fidelidade ao Pai que estás no céu. O justo será sempre fiel, ou seja, nessa relação que ele propõe está se estabelecendo com Deus através de Jesus. Porque a idolatria dos cultos, que força que essa idolatria tem? Ela é medida por quê? Ela é medida por uma força interna daquilo que nós procuramos. Cada um tem as suas medidas de idolatrias. Nós temos que procurar identificar isso dentro de nós e racionalizar, enxergarmos pela via da razão que essa idolatria, ou essa cultuação, não é os mecanismos corretos e os instrumentos que Jesus deixou para que nós possamos ir a Deus. Virá de modo invariável, porque nós somos volúveis demais, sentimentalistas, frágeis, não é? Somos muito tocados pelo nosso sentimentalismo e não por um sentimento que nos leva alicerçado de uma maneira invariável. Numa certeza de que somos melindrosos demais, não é? Volúveis, pela verdadeira fidelidade, ou seja, por uma união espiritual firme, consolidada. Porque essa justificação, quando fala no termo teológico, a justificação pela fé que Paulo fala, né, não é como uma mera retidão. Não é apenas ficar retido,
trazer para si essa retidão num pseudo-comportamento que não referenda uma coerência com as suas ações externas, não é? Mas não é mais como essa fé legalista que existia antigamente, mas que ainda, na tradição, mas que ainda predomina até hoje. Mas tem que ser uma fé que evangeliza, transforma, é uma oferta para todos os nossos irmãos, de uma mudança de conduta, mas não mais como uma imposição, como punição. Se eu não me transformar, se eu não me arrepender, serei condenado. Aonde está isso? Não é? Porque essa fé, ela tem que ser um agente interno nosso, transformadora, renovadora e sempre contínua, para que não seja, não venha a ser ininterrupta, como Paulo diz para nós, invariável. Ela tem que ser certa. Não pode haver inconstâncias nessa nossa fé. Ou seja, é uma atitude mental positiva que nós temos que ter, não é? E uma espiritualidade, eu gosto muito do que Emmanuel diz, sadia. Ou seja, como que nós podemos edificar essa fé em nós? Cumprir, né? Edificar essa fé em nós, então, é cumprir os deveres. Cumprir os nossos deveres mais elevados. E os deveres mais elevados estão indicados no Evangelho por Jesus, não é? Por quê? Quando nós falamos, há uma tríade em Paulo, não é? Uma trindade perfeita, podemos usar isso, porque nós temos a fé, a esperança e a caridade. Ele fala nisso na carta aos Coríntios, lá principalmente no capítulo Coríntios 1, capítulo 13. Porque a esperança e a caridade, não é? Elas são uma consequência da fé, da relação de confiança que nós estabelecemos com Deus, com Cristo, não é? Com a espiritualidade, e ela fortalece essa esperança, não é? Por quê? Fortalecidos por Deus, nós temos uma esperança, mas nós alimentamos e alicerçamos na fé, na caridade, no amor que Paulo fala. Poderíamos ter todos os dons, mas se não tivesse uma caridade e o amor, de nada nos adiantaria. Então esses são os nutrientes da fé. Estabelecer uma relação com Deus, acreditar, alimentar essa esperança com o nutriente do amor, não é? Porque sem a fé, sem nós não iniciarmos essa relação com Deus, com Cristo e com esses valores, como que nós podemos estabelecer uma relação enquanto seres finitos, a nossa finitude, estabelecer uma relação lógica, compreensível, que tem entendimento e racionalidade com o mundo transcendente, com a infinitude de Deus. Então nós temos que também ampliar esse campo de entendimento da nossa relação de fé com aquilo que tudo que nos transcende. Segue Emmanuel. Os dias ridentes e tranquilos, os dias são ridentes e tranquilos. Tenhamos boa memória e não desdenhemos a moderação. É porque ele está dizendo, quando o mundo é só alegria, não é? Nós geralmente esquecemos, não é? E desdenhamos a moderação, a prudência, a lucidez, e aí caminhamos desequilibradamente, não é? São escuros e tristes? Outra pergunta de Emmanuel. Confiemos em Deus, porque é nesses momentos difíceis que, se nós estivermos alicerçados e certos e equilibrados, quando estivermos alegres, nos momentos difíceis nós vamos prosseguir inalteravelmente confiando em Deus, não é? Sem cuja permissão a tempestade não desabaria. Eu gosto muito de uma frase que foi Simão Pedro, que há pouco tempo eu ouvi numa palestra dele, que Deus, ele está mais perto de nós do que nós uns dos outros. Será que isso não é verdade? Se nós analisarmos profundamente essa questão, Deus está muito mais perto de nós do que nós uns dos outros, às vezes na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, cristã ou não, nos nossos tempos. Deus está nos olhando perto de nós, vendo às vezes nós comentando fatos desagradáveis, fazendo intrigas, levantando falsos testemunhos, preconceituosos, maldosos. É isso que Deus pede na nossa relação de fé com Ele, não é? Aí Emmanuel prossegue. Veio o abandono do mundo? É uma pergunta. O Pai jamais nos abandona. Chegaram as enfermidades, os desenganos, a ingratidão e a morte? Olha, outra pergunta. Eles são todos bons amigos por trazerem até nós a oportunidade
de sermos justos e vivermos pela fé. Porque é nas tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tem de ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33. Se ele teve tribulações, por que nós seremos privilegiados e não teremos as nossas provações? Não é? Por quê? A provação, tanto como a alegria como a tristeza, vem para todos, mas tudo passa. Tudo passa, tudo é transitório. Mas a nossa evolução e a nossa condição de sermos seres evoluídos da criação, chegarmos à perfeição é a nossa evolução, mas precisamos dar o contributo como seres da criação, como criaturas de Deus. Mas isso é importante. Nós temos que colocar que é preciso que, então, diante dessas dificuldades, dessas agruras, uma atitude positiva, de confiança com Deus, na nossa relação com Cristo e na nossa relação uns com os outros. Mas quando ele fala que a trazerem até novas oportunidades, mas nós precisamos, nessas oportunidades, reconhecer que essas agruras, essas dificuldades, a causa está em nós mesmos, nas nossas escolhas, nos nossos plantios inadequados, na nossa forma de agir uns com os outros. A causa está em nós, mas quando vem essas oportunidades, nós precisamos enxergá-las, ver, reconhecer. Por isso, se a fé estiver alicerçada no amor e na humildade, a humildade que é capaz de derrubar dentro de nós o orgulho e o egoísmo, nós precisamos reconhecer esses caminhos. Não é verdade? Nós precisamos caminhar mais alicerçados. Então, o que Paulo diz? Justo de vivermos pela fé, não é? Segundo as disposições sagradas do cristianismo, os princípios do Cristo, os princípios da lei divina. Porque a vida, nós sabemos disso, toda a vida aqui na Terra, por pior que seja um nosso irmão esteja comportando, esteja realizando as suas tarefas aqui na Terra, em tudo a vida cumpre um propósito aqui na Terra. Todos nós estamos aqui para cumprir um propósito divino na Terra. Nós é que desvirtuamos, desviamos desses caminhos, por opção e por escolha. Por isso que a causa está em nós. Porque evoluir, nós devemos entender isso, é uma parceria com Deus, é uma parceria com Cristo, é uma parceria com a espiritualidade, é uma parceria com o bem, com o amor, na conduta que nós devemos trilhar. É assim que juntos nós vamos crescer. Isoladamente, de forma preconceituosa, indiferente, elitista, separatista, não vamos caminhar, não é? Ou seja, conhecer a Deus de que forma? Qual a melhor forma? Praticando bem, fazendo bem, independente, sem ser seletivo. Paulo não falou isso lá na carta? Que Deus não faz acepção de pessoas, só os seres humanos, só nós que fazemos. Se pensar diferente de nós, se for cristão de uma determinada confissão diferente da minha, se for de outro povo, de outra cultura, pior ainda, nós julgamos que estão condenados. Quem somos nós? Quando que Deus condenou alguém? João não diz que Deus é amor? Não é verdade? Então, o amor, o que nós devemos entender quando Paulo e Emmanuel estão dizendo aqui? Porque o amor, segundo Jesus, o amor que Jesus veio trazer para nós, ele excede, meus irmãos, a toda justiça terrena e principalmente a toda justiça que foi incutida, explicada e às vezes corrompida nas religiões. A justiça e o caminho do justo que viverá pela fé está no conteúdo do Evangelho, está nos ensinamentos de Jesus. Às vezes está nas palavras dos homens, mas infelizmente uma grande parcela da humanidade continua instrumentalizando esse caminho do justo para suas satisfações pessoais, para alimentar os seus egos pessoais. Então, que essa fé, para que ela possa ser, como Emmanuel diz, inabalável, racionalmente, nós precisamos da razão para encarar essa fé de frente a frente. É necessário isso. Mas é preciso duas coisas que nós sabemos na doutrina espírita. O primeiro nutriente é o amor. O segundo, nós temos que nos instruir para nos prepararmos internamente, para sabermos aquilo que realmente nos levará ao caminho da justiça, o caminho do entendimento e de uma compreensão fraterna entre nós. Para nós concluirmos, meus amigos, eu vou deixar 3 questões. Principalmente, elas são primeiro para mim, mas para nós todos, para que possamos entender, e é Cristo que está falando, são perguntas que Jesus diz, são afirmativas, são aforismos, como eu disse ontem, perfeitos, irreparáveis que Jesus diz.
E aí cada um de nós vamos perguntando durante a semana, vamos conversando uns com os outros, não é? Para ver se nós entendemos isso, para ver se nós mudamos 2020 anos depois. O que está sendo feito dessa fé? Que o justo viverá pela fé. Como as duas questões. Os apóstolos pediram a Jesus para aumentar a fé deles. E também quando ele disse, onde está a vossa fé? Lá em Mateus 8,10 nós temos aquela passagem do centurião. Todos vocês sabem disso. Tem que ser rápido aqui porque o tempo está esgotando. E Jesus diz assim, olha, então eu vos asseguro, fé semelhante não encontrei em nenhum israelita. Se Jesus, a parousia do Cristo, ele viesse de novo, ele aparecesse, então, a tão esperada segunda vinda do Cristo, se ele chegasse aqui realmente, ele iria perguntar, olha, meus amigos, como que nós nos sentiríamos entre nós cristãos e viesse alguém que não coaduna com o nosso pensamento, que não é cristão, é de outra cultura, ou mesmo cristão, mas que julga até o outro que é cristão, mas que pensa diferente dele, ou segue uma orientação diferente, ele perguntasse assim, fé igual a essa não encontrei em nenhum cristão. Não cabe essa pergunta para nós hoje? Será que Jesus já saria aquela fé do centurião romano, que era um pagão odiado pelos judeus? Foi a fé maior que ele encontrou lá naquele momento, porque a figueira estava seca. Na parábola do juiz e da viúva, que nós sabemos, aquela orar com persistência, elevar a Deus o nosso pensamento com confiança, porque o juiz não queria atendê-la, ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, olha, quando o Filho do Homem vier, novamente, não é? Encontrará essa fé na terra? Será que ele vai encontrar a fé daquela viúva, a fé daquele centurião? Os nossos exemplos, os nossos comportamentos estão indicando isso. E em Lucas 22, 32, para a gente encerrar, lá na predição da negação de Pedro, né? Jesus diz, quando ele fala para Pedro, Simão, eis que Satanás te reclamou, não é? Como trigo, para peneirar o trigo, não é? Mas eu rezei por ti, não foi isso que Jesus disse para ele lá? Mas eu rezei por ti, para que tua fé não fale, para que tu tenhas certeza dentro de ti e no momento das agrulhas e da dificuldade tu não fale. Então Jesus disse a ele, e tu, uma vez convertido, Pedro, fortalece teus irmãos. E não foi isso que Pedro fez? Então, olha, está aqui uma resposta, está aqui uma orientação e um caminho, se nós entendermos isso. Quando nós fizermos essa verdadeira conversão, essa verdadeira transformação que Jesus tanto pede de nós, tanto quer de nós, tanto espera de nós, se nós deixarmos de caminhar pelo caminho do sectarismo, da separatividade, do preconceito, do personalismo, da ortodoxia, o que isso vai acontecer? O único caminho. Devemos fortalecer uns aos outros, estender as mãos um para os outros. Que a paz do Cristo esteja com vocês. Tenham um ótimo final de semana, um domingo e uma semana próspera, com muita saúde e muita paz. Que assim seja.